Abra aí no Salmo 51, versículo 10. Amém? Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Esta é uma oração e eu queria fazer com você novamente. Preste bem atenção e repita. Não é repita em mente apenas, não precisa repetir com a voz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Até aqui. Vamos falar com Deus nessa hora. Curva sua cabeça, já coloca o seu celular no silencioso, para ele não tocar aí e acabar atrapalhando você mesmo. E vamos falar com Deus. Pai querido, esta é a nossa oração, a oração que Davi fez em um momento difícil na sua vida, em uma decisão importante que ele precisava tomar, uma decisão, Senhor, de conserto. E ele faz essa oração pedindo a Deus que tu não se afastasses, que o teu Espírito não saísse da sua presença, dele. Pede que tu crie um espírito inabalável, um coração temente. Isso é o que temos que pensar todos os dias, ó Pai, não apenas neste mês de concerto, mas a cada dia, Senhor, sermos reparáveis, estarmos dispostos, ó Pai, a mudarmos, a sermos transformados. Que nessas poucas palavras, Senhor, tu possas ministrar aquilo que tu queres. Tira desde já todo impedimento, não deixe que nada atrapalhe a tua palavra, a tua voz de chegar aos nossos corações. Toma a nossa vida, toma-nos porque te amamos, toma-nos porque desejamos a ti, toma-nos porque estamos dispostos, ó Pai, a viver um tempo de transformação, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você já deu um bom dia para essa pessoa que está do seu lado? Se não, você dê um sorriso para ela, mostre que você é um contemporâneo e fale assim: sorria, Jesus te aceita. Vira para o outro lado também, pode virar para trás, não é? Cumprimenta. Amém? Glória a Deus. Hoje estamos falando em todas as nossas igrejas sobre conserto. E a sugestão para a palavra de hoje o tema é homens consertáveis. Eu não sei nem se existe no português essa palavra consertável, não é? Mas esse é o tema que nós demos, nós os pastores, nosso encontro desse mês. E vamos falar um pouquinho da história de Davi e dos seus homens, de como foi todo esse processo aí até eles viverem o tempo que Deus tinha para a vida deles. E o Salmo 51 é um salmo de conserto. Davi, acima de qualquer coisa, maior do que qualquer coisa que aconteceu na sua vida, maior do que a glória que ele recebeu, maior do que as quedas que ele teve, ele nos ensina a viver o tempo de conserto. E o homem de Deus precisa aprender a viver a vida sendo consertado, a repensar suas atitudes, a se precisar mudar algumas coisas, voltar atrás, recomeçar do zero. Nós precisamos aprender. Ninguém é suscetível a viver uma vida sem cometer alguns erros na vida. Mas em Deus, você será bem-sucedido se você aprender a se consertar, aprender a voltar, a repensar aquilo que
talvez hoje você esteja vivendo, não é? E a gente vê como Deus vai fazendo na vida de Davi, como Deus o prepara, como Deus ensina muitas lições a ele antes dele entrar no ministério, ou no chamado que ele tinha, ou na posição que Deus iria colocá-lo. E vocês sabem, Davi foi crescendo, e é interessante que ele não caiu, ou pelo menos a história não registra isso, ele não caiu quando ele estava no começo. Ele teve alguns problemas já bem mais tarde. E se você olhar bem a história de Davi, ele foi um homem muito perseguido. Parece que a história dele foi sendo moldada com perseguição. A vida dele foi sendo moldada com perseguição. Onde ele estava, ele era perseguido. Estava lá no meio da família dele, a família perseguia. O pai não gostava. Um filho maravilhoso que o pai não gostava. Um filho que trabalhava, dedicado, bonzinho, né? Já viu aquele filho maravilhoso tocando harpa, que era, não é, inspirado por Deus? O pai não gostava. Os irmãos não gostavam. E parece que ele foi aprendendo a viver a vida um pouquinho isolado, sozinho de todos. E um dia Deus foi lá, coloca azeite sobre a sua cabeça, o profeta vai lá, o profeta Samuel unge. E é lógico, parece que ninguém queria, o pai nem se lembra de chamá-lo para o jantar com o profeta, com o homem mais importante da cidade. E assim, Davi começa uma história toda assim, com muita perseguição dos irmãos, tudo. Daqui a pouco o rei se vira contra ele. Enfim, ele chega até onde tem que chegar. E parece que enquanto ele vivia aquele tempo de perseguição, aquela aflição toda, aquele tempo onde ele não tinha tempo para nada, não tinha tempo para pensar besteira, não tinha tempo para ficar deprimido. Tem gente que fica deprimida porque ela tem tempo demais para ficar deprimida. Ela se entristece porque ela tem tempo ocioso na sua vida. E Davi ficava naquela luta e tendo que uma guerra atrás da outra. Mas Davi vai conquistando, vai chegando a alguns lugares, ele constrói um grande palácio, toma uma cidade. E aí ele vai crescendo na vida, Deus vai o exaltando, e Deus se alegra em te exaltar. Você entende isso, que Deus se alegra com as suas vitórias? E Deus foi o exaltando, foi abençoando, e toda a guerra ele estava lá, e toda a guerra ele estava lá, e toda a guerra, lutando. Enquanto ele estava lá, nada acontecia. Mas existem alguns momentos na sua vida e na nossa vida, que às vezes o inimigo, ele é muito estratégico, né? Ele vê que com perseguição não estava conseguindo dar jeito, porque aí a pessoa fazia o que? Orava mais. E às vezes é assim, né? Você está sendo perseguido, você está onde? Está buscando a Deus, né? Está tendo perseguição no seu trabalho, o que você está fazendo? Está buscando a Deus. O que está acontecendo que as pessoas estão contra você? O que você vai fazer? Vai buscar quem? A Deus. E aí chega um momento que o inimigo recua, ele fala assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você bem à vontade. Eu não vou mais perturbar você. Eu não vou fazer com que você tenha necessidade de estar brigando, entrando em guerra e lutando. E olha, de repente fica uma paz. Olha, você tome cuidado com essa paz, às vezes, que é diferente da paz que Jesus dá, viu? Um sossego, uma tranquilidade, tudo acontecendo. Ele próspero, um palácio, e aí começou uma guerra. E naquela época, os reis iam juntos, porque os reis tinham aquela importância no meio do exército, de motivação, de estar lá. E aí Davi fala assim, quer saber de uma coisa? Nessa guerra eu não vou. Eu vou ficar onde? No meu palácio. Eu já trabalhei muito, era até digno, não é, gente? Já trabalhei muito, estou cansado. São muitas guerras. E aí o povo todo em guerra. E aí sabe o que o inimigo fez? Fez a guerra demorar. Lá longe dele. A guerra lá, e a guerra não cessava, e lá.
E aí, gente, eu não sei. Quando a gente fica de férias, né, tira um dia de descanso, gente. É ou não é, gente? Fica uma semana. Você fala assim, é ótimo. Mas, gente, uma semana, passa 2 semanas. Você não quer voltar para a rotina? Até as crianças mesmo que não gostam de escola, né? Às vezes, vai lá, não quero. Estou doido para voltar para a sala de aula, estou doido para voltar para a escola. E aí Davi fica sem o que fazer. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, toma cuidado quando você está sem o que fazer. E ele para lá, e para cá, e andando para um lado, andando para o outro, e lá no palácio, e tudo. E um calor, não é? Não tinha ar-condicionado naquele tempo. Israel, aquele sol escaldante. Davi fica com o quê? Com calor, queria pegar uma brisa, né? Um vento, vai para o terraço do palácio. E lá embaixo, tinha também uma mulher, que estava com muito calor, Batseba, não é? Muito calor. E aí, ela resolve tomar um banho, né? Não dentro de casa, não é? Já viram quando a pessoa gosta de pegar um solzinho na laje, gente? Já viram? Já? Né? Aqui no Rio é muito comum, não é? Um solzinho na laje, a pessoa vai lá, bota o biquíni, pega a mangueira e começa, né? Já viram? Foi a ideia dela. Lá sobe no terraço e começa a se banhar e tudo. Totalmente distraído, um calor enorme. O marido dela só ficava enfiado em guerra. Trabalhava 24 horas, não vinha em casa, ó. Não comparecia, né, para fazer aqueles negócios, não. Ela já tinha até esquecido. Quando chegava em casa, estava tão cansado da guerra que o quê? Dormia e roncava. É ou não é? E ela com aquele calor, né? Calor embaixo, em cima. E aí passa 1 mês, 2 meses, né? Não sei que talvez quanto tempo. E às vezes a gente fica tão focado no trabalho, esquece da atenção para as coisas dentro de casa, para a companheira, para o companheiro que está do lado. E aí, às vezes só quer colocar a culpa no inimigo, né? Mas ele lá enfiado naquele trabalho, chegava em casa já todo suado, nem tomava banho, né? Deitava na cama e pronto, meu Deus do céu, e só roncava. A gente vê isso pela história, né? E aí o que acontece, gente? Davi que estava sem o quê? Sem o quê? Sem o que fazer. E andando no palácio, tem que arranjar alguma coisa para fazer, já viu? Ai, meu Deus do céu, estou precisando. Já viu quando eu tenho dia que eu levanto, me dá vontade de comer alguma coisa, já viram isso? Né? Ah, eu queria comer uma coisa diferente, Davi quis comer outra coisa, né? Mas não devia nem estar falando isso, está gravando. Ah, é diferente, estou enjoado, todo mundo, Mical enchendo meu saco aqui o tempo todo, ela ficava falando o tempo todo. Gente, mulher fala, eu não é, gente? Fala, minha filha. Ela começa, ela fala, ela acorda de manhã, 5h30 da manhã, e fala até ir dormir. E Mical lá o tempo todo no ouvido dele, Davi, você já fez aquilo, Davi, não sei mais o quê. Davi, tá bom, vai comprar, vai fazer umas compras, vai, e some. E ele lá procurando o que fazer, gente, daqui a pouco vê aquela mulher se banhando lá. E aí procura saber o que aconteceu, quem era aquela mulher. Meu Deus do céu, uma miragem, o que eu estou vendo, né? E aí manda lá o servo dele perguntar quem é. E ele fala, olha, mulher de Urias, teu servo. Ele só ouviu que era mulher, não é? E aí fala, traz ela aqui, vamos nos conhecer. E aí, de repente, ela faz companhia. Ela também estava carente, ele carente. Dá certo, gente? 2 carentes, né? E aí já viu o que aconteceu, né? Foi para casa, daqui a pouco ela percebe que o período dela não aconteceu, né? Ela ficou o quê? Grávida. E olha quanto tempo Urias está lá, né? Na guerra, né? E ela manda falar com Davi, Davi, estou o quê? Grávida. Aí Davi pensou, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, gente. E agora, na minha vida, o que eu vou fazer? Qual a ideia que ele tem? Chama quem? Chama Urias. Cadê Urias? Vamos trazer ele de volta. E aí manda recado, traz Urias da guerra.
Urias vai para casa, gente. Urias não vai para casa. Urias não vai para casa. A gente até vê um lado de Urias, mas também vê Deus não deixar o negócio ficar encoberto, né? E Urias fica lá. E Davi procura saber onde é que está Urias. Urias foi lá, foi em casa. Não. Urias fica lá. E Davi fala, vai para casa, vai fazer não sei mais o que. Não, eu não posso ficar em casa enquanto meus companheiros estão lá na guerra. Às vezes Deus usa algumas pessoas para falar com a gente, sabia? Não é que eu vou ficar aqui na minha casa com a minha esposa, descansando, meus amigos na guerra. E aí não teve jeito, ele teve que voltar para a guerra. E aí Davi pensa em outra coisa. Como é que um abismo chama outro abismo, sabia? Às vezes você é uma pessoa boa, às vezes você é uma pessoa que tem uma história linda, mas você se permite ver algumas coisas, de uma ligação, de uma foto, de um contato, de um encontro, e as coisas vão piorando. E eu não estou aqui para te acusar, eu não quero isso. Eu quero que você entenda o processo como é. E daqui a pouco você está tão envolvido naquelas redes que você não sabe como você vai o quê? Como você vai parar? E aí Davi tem uma ideia. Vamos colocar Urias na frente na linha de frente da guerra. E é lógico, quem é que vai tomar flechada? Vai ser ele. Ele é o valentão, não é? E foi, e não deu outra. Morreu. Ontem foi tão interessante o pastor Fábio fazendo aquilo, né? Mas estava lá, Davi fazendo tudo isso. E Deus aonde, gente? Vem cá, João. Davi confabulando, aqui atrás, assim. Davi confabulando, vamos lá, eu vou matar, vou ter que dar um jeito, vamos trazer Urias, vamos fazer não sei o quê. E Deus aonde? Oi, Jesus, tudo bem? Assim. Pode sentar. Obrigado. Deus vendo tudo. E aí vem a criança, vem a gravidez. E aí Deus fala com o profeta, vai lá e fala com Davi. Abre lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Provérbios 27, Salmos, Provérbios. Fiéis, amém? Posso? Fiéis são o que? São as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos do que aborrece são o que? Enganosos. É isso mesmo? 27, 6. Fiéis, 27. Isso mesmo, né? São as feridas feitas pelo que ama. Tenha sempre um profeta na sua vida. Tenha sempre alguém que irá falar com você algumas verdades. Tenha sempre alguém que não te apoie em tudo que você faz. Quer ter uma vida com Deus? Tenha sempre uma pessoa que não deixe você fazer tudo o que você quer. Tenha sempre alguém que te confronte, que te fale as verdades, ainda que doa. E eu estou falando para você que está casado, não pense que casamento é você ter alguém que concorda com tudo que você quer. Eu vou dizer 80%, 90% das coisas que eu quero, o Fábio não concorda. Você sabia disso? Isso é ótimo. Sabia disso? Porque não deixa você fazer tudo o que você quer. Porque sempre vai te confrontar. Porque sempre vai o quê? Te aperta. E olha, se eu fizer uma coisa errada, não é? Às vezes ele está lá de São Paulo só olhando nas câmeras. Não é? Tudo. E vai lá, não sei como é que ele descobre, né, Davis? Davis e Felipe sofrem. Até mais o Davis, né, Davis? Não sei como é que aparece, parece um print, aparece não sei mais o que, vai lá e manda lá, aqui teu filho.
E aí chega o profeta. E o profeta é muito sábio, conta uma história, não é? Sabe por que às vezes as pessoas elas não são transformadas? Porque a pessoa chega, e eu falava isso com, não sei se foi com os auxiliares ou com os pastores. A palavra de Deus é como se fosse um belo diamante, não é? Um diamante maravilhoso. E se você aprecia, não é, esse diamante, você consegue ver a beleza dele. Agora, se eu chego com esse diamante e quero mudar alguém, eu pego, dou na cabeça e faço, o que vai acontecer? Vai matar a gente. E o profeta, ele tem toda a atenção, ele conta uma história. Tinha um homem que ele não tinha nada. Ele só tinha aquela cordeirinha. Era a única coisa que ele tinha em sua vida. E aí chega um outro cara, um visitante, rico, milionário, tinha muitas ovelhas, cordeiros, tinha tudo. E aí ele chega, aquele visitante chega e mata, não é? E eles comem aquela cordeirinha. E Davi era um homem de Deus, e dentro do coração dele estava tudo lá. Às vezes a gente está vivendo algumas coisas na nossa vida, mas está tudo no nosso coração, no nosso caráter, porque Deus já te forjou, amém? Deus já te forjou para você ser um homem abençoado. Ele foi preparado para isso, para poder entender aquilo. E olha, quando ele conta aquela história, o que ele fala? Olha, pode matar esse homem. Tem que acabar com esse homem, tem que prender, tem que destruir ele, tem que tirar ele da face da terra. E aí Natan fala o que para ele? Esse homem é quem? Esse homem é quem? Esse homem é você. Davi coloca a mão na cabeça e fica pensando, onde eu fui parar? O que eu estou fazendo da minha vida? E ele faz essa oração. Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. Meu coração se perdeu. Às vezes a gente vive numa sociedade onde a gente vai se perdendo, não é? É tudo tão normal, gente. E a gente vai se esfriando, e é um perigo a gente se esfriar, endurecer o nosso coração, não acreditar mais nas pessoas, desconfiar de todo mundo. E ele fala, Deus, cria em mim um coração puro. Fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala para Deus mais uma vez, cria em mim, ó Deus, fala com vontade, um coração puro. Coloca a pureza novamente no meu coração. Deixa eu ter pureza na minha vida, na minha história. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Renova a minha vida, renova o meu espírito, os meus sentimentos. Não me repulses da tua presença, não me tira da tua presença, Deus. Eu não quero perder a comunhão contigo, eu posso perder qualquer coisa, mas a comunhão contigo eu não quero. Eu quero ter uma história contigo, eu quero viver contigo. Eu quero poder estar em tua casa, eu quero poder recomeçar sempre. Não me tires, Deus, da tua presença, não me deixes longe da tua presença. Não me repulses, não me afaste. E o mais lindo, ele fala, não me retires o teu Santo Espírito. Não me tires o teu Santo Espírito. Bem diferente de Saul, eu ministrei sobre isso no culto de ministério. Saul, quando foi repreendido, falou ao profeta, olha, tá bom, eu quando fiz isso, tá jóia, mas não deixa o povo saber disso. Davi não estava preocupado com a reputação, Davi não estava preocupado com o que iam falar dele. Davi estava preocupado com o lado espiritual. E eu queria muito que você estivesse preocupado hoje com o seu lado espiritual, com a sua vida espiritual, com a sua história com Deus. Todos nós podemos cair. Aquele que está de pé, acude para que não o quê? Caia. Mas aprenda a dizer para Deus, Deus, me dá mais uma oportunidade. Me ensina, Deus, que eu possa ser uma pessoa ensinável. Que quando eu cair, seja ela de qualquer forma, ou eu não sei como, que eu possa voltar, repensar.
Tem gente que quando cai, ela se acha cheia de razão. É ou não é? Tem gente que quando cai, ainda bota a culpa nos outros, não é? E Davi agora estava com uma história manchada. Digam, uma história manchada. Um caminho manchado. A vergonha estava exposta. Mas o coração dele estava como? Limpo. E o que você precisa ter diante de Deus é um coração limpo. Ninguém na igreja tem o direito de te acusar pelo que você fez e pelas coisas que aconteceram. Eu acho que o maior culpado, quem tem que se sentir mais culpado de qualquer coisa, somos nós mesmos. Mas Davi aprendeu que ele podia ter um coração limpo. E isso foi de grande valia para quem? Para Deus. Se você caiu, em nome de Jesus, levanta com Jesus, amém? Se em nome de Jesus você se perdeu, volta. Se em nome de Jesus seus valores já não são mais os mesmos, recomeça. Não queira ser como Saul. Se você olha a história de Saul, não tinha nada que se falasse dele. Nenhum adultério Saul cometeu, olha só. A história não relata isso. Saul não matou o amante, o marido da amante. Saul foi orgulhoso. O coração dele estava podre. Era um coração que não podia mais ser consertado. E o seu coração precisa aprender a ser consertado. O meu coração precisa aprender a todos os dias fazer essa oração que Davi fez. E aí sempre você vai ter um lugar no reino de Deus. E apesar de tudo, Davi quis consertar toda a história. E aí o que ele fez? Pegou a esposa, assumiu, não é? Mas quando o neném nasce, o bebê nasce, o que acontece? Doente. E Davi queria ter uma oportunidade de fazer diferente. Às vezes a gente quer fazer diferente, não é? Isso é importante diante de Deus. Ele jejua, ele ora, ele clama, ele fala: Deus, não deixa o bebê morrer. E ele jejua, ele coloca a cara, o rosto no pó. Mas não teve jeito, a criança o quê? Morreu. E diz o texto que dali ele levantou, ele tomou banho, ele comeu e foi fazer o que, gente? Viver uma nova história. Errou? Fez o que você podia? Aprenda que você tem que viver uma nova história. Aprenda que você tem que se permitir viver tudo novo. Recomeçar do zero, 1, 2, 10 vezes. Não importa o que aconteceu, não importa o que tenham feito na sua vida. Não importa como você está hoje. Deixa Deus te preparar para viver os novos momentos que Ele tem na sua vida. Vamos ficar de pé nessa hora.